Que loucura. E tipo assim, que eu tava com uma coisa na cabeça, calma aí. Deixa eu tentar me voltar aqui. Inclusive, vamos deixar só as coisas aqui. Deixa a revista que vai ser que é nossa agora, né? Deixa lá no canto e depois a gente... Pra gente poder apoiar o suco com O que eu ia perguntar é, por que, agora falando tipo de um caso gigante que voltou, e eu quero saber por que voltou no passado, foi Varginha, né? Que eu pesquisei, assim, e eu falei, nossa, tá aparecendo umas matérias tão recentes agora, por que voltaram a falar muito sobre esse caso? Você lançou um vídeo também, você fez uma entrevista lá no... E, assim, eu nunca parei de investigar Varginha, já investigo há 27 anos, o caso Varginha, que é um caso super importante, né, da ufologia brasileira mundial e também mineira, né? E o que aconteceu lá? Foi abatida uma nave pelos americanos, tanto é que os americanos chegaram aqui no dia 20 de janeiro de 96, e na sequência foram capturados criaturas vivas e mortas. Que depois tem toda a história, né, que alguns foram capturados pelos bombeiros, outros pelo Exército Brasileiro, né, no caso a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, lá de Três Corações. Tem envolvimento da Força Aérea Brasileira também, pessoal da inteligência, os americanos, aquela coisa toda. E depois alguns seres foram levados para o Hospital Regional de Varginha e o Hospital Humanitas. Por exemplo, uma criatura que estava morta lá no Humanitas foi retirada, depois levada para a Unicamp, que fica em Campinas. Campinas. Foi feito um comboio. Onde, não, mas tipo, mano, é muito inacreditável que sei lá, se fala que um ET e uma universidade em Campinas. É meio, sei lá, pra mim não... Você acha que tá muito próximo, tipo... tá muito próximo, é meio, tipo... sei lá. Incrível. É incrível, mas é real, eu acredito nessa história. Porque eu acho, de todas as histórias, a do ET de Varginha a mais suspeita de todas. Então, e o que aconteceu? Quando foi levado para Campinas, os americanos tomaram pela da situação e depois levaram para os Estados Unidos. Aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, como o assunto é bem sigiloso, os militares se fecharam. Então, todos negam, tal, aquele negócio todo. Só que veio um americano para cá, para o Brasil, fez um documentário. É um documentário fraco, assim, não é totalmente do jeito que eu entendo que deveria ter sido pela importância do caso Varginha. Faltou algumas coisas ali. Tem umas partes boas também no documentário, mas ele está até para, de repente, fazer uma segunda parte. Isso foi positivo para o caso, porque reacendeu o caso novamente. E aí algumas pessoas começaram a procurar os pesquisadores da época tal, para depor e acrescentar mais detalhes, mais peças do quebra-cabeça de Varginha. É por isso que a gente está tendo também bastante relato. Teve essa mulher que viu, né, a foto da criatura na caixa, morta, e tem vídeos que, de repente, a qualquer momento pode vir à tona. Então, eu entendo que o momento agora do caso Varginha, ele é propício para que aconteça isso, para que as pessoas tomem coragem e comecem a dar com a língua nos dentes e contar o que sabe. E Varginha Tanto militares como civis. 96, exatamente em que ano? 96. 96. É que assim, todos os casos envolvendo OVNIs, geralmente quando está dentro do meio militar, ele é classificado. Né? E essa classificação, ela obedece 4 níveis: sigiloso, confidencial, secreto e ultra secreto. Tem uns caras aí que falam que tem até um nível acima do ultra secreto, mas não é algo que está normatizado. Já me falaram isso daí. Mas não está escrito. O escrito são 4 níveis. No caso de Varginha, algumas partes dele foram classificadas como ultra secreto. Por exemplo, o vídeo, documentação de análise médica pelo Badam Palhares lá na Unicamp, né, os médicos e tal. Então, uma parte disso foi ultra secreto, outra secreta. E aí, para ser liberado esse material, teria que se esperar 25 anos. Porque a classificação ultra-secreta é 25 anos. Só que tem um artifício na lei que, se os militares quiserem, eles podem pedir a reclassificação pelo mesmo período anterior. Ou seja,
algo que ficaria acobertado do público por 25 anos, eles podem falar assim, olha, quero fazer a reclassificação de novo, aí vai ficar mais 25, ou seja, 50. E o caso Varginha foi feito isso. Então, a gente não conseguiu liberar nada, o Exército já se articulou antecipadamente e está assim, está nesse pé. A gente depende de pessoas que queiram ajudar a causa, de liberar, de trazer a verdade à tona. E essas são as pessoas que estavam lá naquela época. Então, algumas estão vivas, algumas estão aí. Estão lá na cidade, de boa, andando, indo no mercado de manhã. Isso, viram seres lá, ou viram a nave de alguma forma, ou militares que presenciaram as capturas, ou o recolhimento, o resgate da nave. Então, tudo isso, a gente fica dependendo dos outros trazerem à tona essas informações, ou que alguém vaze um vídeo da criatura, que a gente sabe que tem. Isso vai ser muito da hora, então, véio. Se eu conseguir, eu vou trazer no nosso canal, no canal Enigmas e Mistérios, vou colocar Enigmas lá. e Mistérios, essa aqui é a sua câmera, pode falar para o pessoal seguir. Divulga aí. Então, o Enigmas e Mistérios, ele é um canal voltado para a ufologia, mas também Enigmas e Mistérios. A gente está lá com mais de 750 vídeos, e que tratam a ufologia de forma, assim, séria, honesta. A gente procura trazer a verdade, somente a verdade, dentro desse tema polêmico que é a ufologia. Né? E a revista também, ela traz matérias, né? Notícias, pesquisas, tratados, né? Teorias também bem interessantes sobre o tema. E a gente tem a revista impressa e a revista digital. Né? Tem pessoa que gosta de ler lá no tablet. Vocês que leem no ônibus, no metrô, tá aí, ó, digital. Tem Como é que faz no pra celular. Para garantir a sua... É www.ovnipesquisa.com.br. Show de bola. E fora isso, a gente tem também uma lojinha, cara, que a gente vende camiseta. Tem colete desse? Não, colete ainda não tem, né? Mas o pessoal tá pedindo. Eu quero um Droga, o pessoal tá pedindo, né? Tá pedindo esse colete. Esse colete é muito legal. Agora, o colete é legal, sabe por quê? Como a gente faz pesquisa de campo, geralmente a gente vai com vários equipamentos. Então, equipamento para medir radiação, vai com laserzinho, binóculo, já vai tudo aqui dentro. É bem coisa de escoteiro, né? Até. Parece lembra escoteiro. Isso. Então, assim, você tá no lugar, pousou um OVNI, por exemplo. E aí tá lá a marca, você tem que recolher o material. Aí você já puxa uma luva, já puxa um tubo, entendeu? Para recolher o material. Então a gente sempre anda preparado. O nosso só tem 2 bolsinhos, né? Isso aí... É aquela coisa, né? Isso aqui é só estilo mesmo, né? Esse aí é de neófito. Neófito, ufólogo neófito, né? O que é neófito, cara? É inicial. Quando você tá... né, para ter um mestre... É um noob, né? Tem um mestre e aí tem aqueles que estão iniciando, né, para virar um mestre. Né? Então, ele vai aprender. Então, é o neófito. Entendi. E no lance do caso Varginha, tem uma coisa também que eu ouço falar e que eu não sei se é verdade. Mas qual que é a relação do Danone com o ET de Varginha? Danone? Danone. Olha, é um negócio bem interessante essa pergunta que você fez e as pessoas, às vezes, podem levar até para o lado de chacota. Que é isso, ele vai explicar, ele tá falando que é interessante a minha pergunta, respeito. Não, olha isso, cara. É que me pegou agora. O que o ET tem a ver com o Danone, Ele vai explicar. Eu vou explicar. É o dinossauro do Danone. Ó, quando uma das criaturas vivas, foi uma viva e uma morta para a Unicamp, que o Badam Palhares, que o Radim Metz, a equipe da doutora Fátima lá, cuidaram dessa criatura, a viva consta aí nos anais que o Badam Palhares deu com a língua nos dentes, falou lá para uns alunos, tal, que ele tinha dado Danone para a criatura. Tentou dar água, tentou dar alface, né, capim gordura, tentou várias coisas, né? Não houve, assim, uma comunicação com a criatura verbal, mas como a criatura aparentemente estava meio debilitada, ele tinha que dar algum tipo de alimento para que a criatura não fosse a óbito. E aí... A questão do Danone, agora que eu vou explicar a questão do Danone. A gente esteve conversando com veterinários que, no curso, né, de faculdade, eles aprendem. Caso eles tenham posse de um animal selvagem, que eles não sabem qual é o
a dieta dele alimentar. É um animal selvagem ali, estranho e tal. Aí você não sabe o que ele come. E ele está debilitado para morrer. O que o veterinário vai fazer? Ele vai pegar Danone e vai dar para esse bicho. Se ele comer isso, o Danone ele tem os nutrientes, a composição ali para manter pelo menos o bicho vivo por um tempo. O Danone ganhou muito com isso, então. Então, o que aconteceu? Quando o Badam Palhares foi dar Danone para a criatura, ele estava exatamente certo, porque ele não sabia o que era isso. Né? Teve gente que falou, parece um demônio, parece isso, parece aquilo. Né? Não sabia o que era esse bicho. Era um bicho que não tinha as configurações biológicas conhecidas. Né? Imagina um bicho com um olho vermelho, esbugalhado para fora. Vou pegar uma foto. Aí uma disseram, foto, você viu o mendigo, desenho, né, que tinha lá, que a galera fala. Como é que era o nome dele mesmo? O Mudinho, né? O Mudinho, Luiz. né, a galera fala. O que? Vermelho porque ele tava chapado. Ó, é isso? Talvez. A criatura era um negócio assim, Vamos com mostrar? uns calombinhos na Caraca. cabeça, o olho vermelho Isso aqui é um desenho? esbugalhado. É um desenho baseado nas descrições da Liliane e da Kátia da Valquíria, que Legal. viram no terreno baldio no Jardim Que André. elas eram crianças ou jovens, né? Mais ou Elas menos. eram crianças na né? época. Uma tinha 14, a outra 16, a outra tinha mais de 18 anos, ou tinha 18. Já era mais velha, né? Já era adulta. 2 crianças e uma... Mas só de ter o olho esbugalhado já é uma coisa muito marcante, né? Então, veja só, essa criatura ela não tinha sido classificada na biologia terrestre, vamos dizer assim. Então, o que o Badam tinha que fazer? Dar Danone, ou tentar alguma coisa, ver se Mas ela será come, que se ela comia toma muito? água. Porque, tipo, será que ele, sei lá, precisou trazer um estoque de Danone pro bicho ou foi só, tipo... Não, ele comprou umas coisas lá e foi tentando, vendo o que dava para fazer. Assim, parece bizarro, mas foi exatamente isso. Parece bem que aconteceu. bizarro. Parece bizarro, mas foi isso. Assim, eu acredito que essas criaturas, se ficou uma no Brasil, dizem aí que ficou uma e o resto foi levado para os Estados Unidos, que hoje em dia não está mais vivo, né? Deve ter morrido em pouco tempo ali, mesmo porque era uma coisa que estava fora do habitat dele. Aí tinha as naves. Tem um lance, por exemplo, que a gente ficou sabendo através de vigilantes que ficavam lá na Unicamp, que enquanto essa criatura ficou no IFCH e na patologia avançada, que saía um objeto luminoso de dentro de uma lagoa que tem na Unicamp. Não sei se vocês conhecem a Unicamp lá. Não, nunca fui. Tem uma lagoazinha lá. Quase entrei pra lá. Aí ele saía da lagoa, se posicionava em cima do prédio do IFCH, ficava até quase amanhecer, né, a madrugada inteira ali, como se estivesse interagindo com o bicho ali, e depois ele voltava e mergulhava dentro do... Ali, né? Submergia Então, era um no lago. OSNI, será? Que a gente poderia levar Era pra um esse OSNI. lado? Era um OSNI. O que é o OSNI pra galera que não entende? Um OSNI é um objeto submarino não identificado. Né, porque ele pode eventualmente entrar dentro da água ou sair de dentro da água. Como é que chamam isso? Réptil, é isso? Anfíbio. Réptil. Que entra e sai da água. Não necessariamente o tripulante do OVNI ele vai ter que ser um anfíbio. Mas eu tô falando Mas do estilo de veículo mesmo. o objeto ele pode estar tanto no ar como na terra, como no mar ou em grandes porções de água. Falando assim em grandes porções de água, se você for pensar o planeta Terra, ele é 3/4 do planeta é água. É água. A maioria dos casos que a gente tem assim registrado oficialmente dos objetos voadores não identificados é de OSNI. Objeto entrando e saindo dentro do mar. Eu comecei a ufologia em 1981, né, com um avistamento que eu tive no Guarujá, no litoral de São Paulo. Guarujá. E depois, a partir daí, eu criei um grupo, 4 anos depois, que é o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, e a gente pesquisou mais de 500 casos. Até onde eu contei, de uns 500, depois eu parei, mas foi bem mais. Gerando relatórios, entrevistando testemunhas, casos de pouso, casos de explosão de OVNI, caso de Ubatuba. Teve um caso também na Praia Branca, que fica ali no Guarujá também, com evidência física desse material e tudo mais. E muitas pessoas relatavam objetos que entravam e saíam dentro do mar. Em Guarujá aconteceu isso também? Eventualmente, era mais raro. Mas em Ilhabela, no litoral norte, e em Peruíbe,
no litoral sul, eram duas cidades, 2 municípios em que tinha isso com frequência. Então a gente admitia, em termos de conjectura, de hipótese, que poderia existir na região uma base submarina de operações desses objetos, já que a incidência, né, e a insistência desse fenômeno era grande. E as pessoas viam, pescadores, né, viam esses objetos saindo de dentro do mar, entrando. Então a gente admitia a possibilidade de ter algo desse tipo. Pô, muito bom. Eu vou até trazer um caso pessoal, mas aí a gente tá falando de entrar num quadro. E como vocês bem sabem, quando a gente vai dividir um quadro, a gente dá uma cortada aqui no assunto, né? Mas não se preocupa não. Amanhã, às 8, voltem aqui no canal, 8 da noite, tá? Só pra ser bem claro. Que a gente continua o papo, ok? Ok? De boa? Até mais. Tá curtindo o suco? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte. E @vendesuco em todas as redes sociais.